convidamos a nossa irmã para falar mais um pouquinho sobre a última semana do mês de setembro, sobre o nosso suicídio, infelizmente, uma saga da sociedade que está crescendo bastante. Vamos trabalhar ele dentro de nós para que isso não se repita próximo das pessoas que nos são amigas, né? Obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Boa tarde, queridos amigos. Estão todos bem? Espero que sim. E quem não tiver 100%, que a gente pense, como disseram a Chico Xavier, tudo passa. Então, tenhamos paciência que tudo passa. O meu laço amarelo ficou verde. Deu um problema no norte, mas o objetivo dele é ser amarelo. Então, como já foi falado, né, o setembro é voltado em relação à prevenção do suicídio. Se fala muito no suicídio. E a Marinês me sugeriu que eu falasse sobre a importância da vida, sobre como ainda é melhor, que a vida é a melhor opção. E eu achei maravilhoso, porque eu acho que não tem nada mais importante do que a nossa vida. Falarmos na importância da nossa vida, que é essa dádiva maravilhosa que o nosso Pai maior nos deu. A importância de preservarmos a nossa vida, de cuidarmos da melhor maneira possível do nosso corpo físico, de cuidarmos da melhor forma possível do nosso espírito, porque nós somos um conjunto. O nosso espírito e o nosso corpo, somente juntos, é que podem trilhar essa caminhada evolutiva aqui na Terra. Então, cuidemos da nossa vida. Então, por isso, hoje as nossas reflexões são acerca disso, sim, desses cuidados que nós precisamos ter, a importância e o que nós precisamos e podemos fazer. E eu acredito que a maioria sabe, e para quem ainda não sabe, eu vou dizer, nós somos eternos. Então, nem que a gente queira, nós não conseguimos dar fim a tudo. Nem que a gente queira. O que nós podemos é terminar com esse corpo físico. Esse corpo é perecível. Ele tem um tempo de vida útil, para alguns um tempo maior, para outros um tempo menor. Mas Deus dá o tempo que cada um necessita nessa caminhada de agora, para os seus aprendizados. E tudo o que nós juntamos, tudo o que nós amealhamos nessa nossa caminhada com o nosso corpo físico, tudo isso fica registrado no nosso perispírito. E quando o nosso corpo físico fica aqui na Terra, o nosso espírito, espírito e perispírito se vão para outro plano, levando consigo todas as marcas que aqui nós deixamos nele, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Ele vai com toda a bagagem que nós conseguimos deixar. Então, a grande importância de cuidarmos desse corpo físico, porque ele pode ser perecível, mas essa parte espiritual é única, para sempre, porque, como eu já disse, nós somos eternos, então esse perispírito vai ser sempre o nosso. Ele vai vir com outro corpo, ele pode vir como homem, como mulher, como preto, como branco, como alto, como baixo. Depende da nossa necessidade e daquilo que nós também, de alguma forma, concordamos antes da nossa próxima reencarnação. Nós só trocaremos de corpo. Tá bom assim o volume? Estão me ouvindo bem? Nós só trocaremos de corpo, porque o mais vai ficar. E se nós causarmos danos ao nosso corpo físico de forma proposital ou por falta de cuidados nossos,
Essas marcas vão ficar no perispírito, vão ficar lá marcadinhas. E de alguma forma, em algum momento, em alguma outra encarnação, nós vamos ter que, de alguma forma, expurgar essas cicatrizes que ficaram. Elas não vão se sair por conta, nós precisaremos expurgá-las. Então nós poderemos vir, por exemplo, assim, com danos no nosso estômago, se for ele o agredido voluntariamente por nós, a nossa cabeça, qualquer um dos nossos órgãos, o órgão que nós atingirmos de forma voluntária ou por um descuido, por negligência, pode ser por negligência, essa marca ficará. E eu digo por negligência porque Deus nos deu a vida e a obrigação de cuidarmos bem dela. Então, por exemplo, assim, se nós estivermos com alguma doença e temos ao nosso alcance algum recurso para cuidarmos dessa doença e nós não o fizermos deliberadamente, isso também causará danos, tá? E no Livro dos Espíritos, na questão 957, Kardec pergunta aos espíritos: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Responde-lhes: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há apenas fixadas e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Aqui eu vou fazer um pequeno comentário antes da gente continuar a leitura. Como eu falei antes, nós somos eternos. Então, quando aquela pessoa que se suicida, se ela acha que com aquele ato ela vai conseguir fugir das suas angústias, das suas dores, dos seus rancores, de quaisquer sentimentos que possa ter levado a ele a tomar essa atitude, o primeiro sentimento que ele vai encontrar quando ele se encontrar no plano espiritual é o desapontamento. Porque todos os sentimentos que ele tinha aqui na Terra vão com ele para o plano espiritual. Só o corpo físico fica. As angústias vão com ele, as alegrias vão com ele. Isso ele não deixa. Todas as coisas que se amealhou em termos de sentimentos vão com o espírito. Então, o maior sentimento quando chegar no plano espiritual é o desapontamento, é a frustração. Porque aí ele já não tem mais nem o corpo físico que de repente poderia ter ajudado ele a sair dessa situação, e ele vai ter que esperar uma nova oportunidade, e a fila para reencarnar é grande. Ele vai precisar de um longo aprendizado no plano espiritual, vai ter que retornar. E além disso, ele vai ter essa mácula no seu perispírito que ele vai ter que reparar. Então, o motivo do grande desapontamento é esse, que se ele estava com muita raiva de alguém, ele vai continuar sentindo essa raiva. Se era por vergonha, se era por ciúme, seja o que for, o sentimento vai continuar com ele. E sem uma condição de resolver o problema. Sigamos na resposta dos espíritos. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então aqui, né, tinha os problemas que são normais daquela vida e mais aquele débito que se tinha. E vou dizer mais, para nós que temos o conhecimento, que sabemos que estamos estudando,
Nós não temos nem o atenuante da ignorância. Porque aquele que não sabe, por exemplo, que acha que depois que morre existe o nada, existe o vazio ou o descanso eterno, mas porque nunca aprendeu que é diferente. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem alcance ao conhecimento. Então aquela pessoa que não sabia, ela tem essa ignorância, esse não saber como um atenuante. Mas nós que sabemos, nós já não temos esse atenuante. Então nós temos essa responsabilidade a mais, além dos nossos outros irmãos que sabem menos. E a gente precisa também falar um pouco do suicídio indireto, que é aquele em que não se, por exemplo, se pegou uma arma, se deu um tiro, ou por enforcamento, ou por qualquer outra maneira, de uma forma premeditada. Mas se nós levarmos uma vida totalmente desregrada o tempo todo, danificando os nossos órgãos e não cuidando deles de forma adequada, com o uso abusivo de bebida alcoólica, drogas, cigarro, entre outras coisas, com isso nós estamos também danificando o nosso organismo. Então é bem importante que, dentro do possível, fazendo o máximo do nosso esforço, a gente consiga levar uma vida regrada. A gente sabe que não é muito fácil, porque quem iniciou, por exemplo, assim, com bebida, com drogadição, deixar sozinho por conta, sem ajuda, é difícil. Mas que se peça ajuda. Hoje em dia já existem muitos lugares, muitos órgãos que oferecem auxílio, porque é difícil a pessoa conseguir sair sozinha. Então que se peça ajuda. Uma coisa que a gente até nem acredita, porque é tão bom comer, né? Mas tudo com moderação. Tudo com moderação. Então não exageremos principalmente com os alimentos muito industrializados. Quanto mais natural a gente puder se alimentar, melhor. Então esses cuidados também são importantes. Então o cara está lá, já descobriu que está com colesterol elevado e disse, não quero nem saber, eu gosto de comer, vou continuar comendo gordura, o diabético não se cuida, vai continuar comendo açúcar, não faz o controle. Suicídio indireto. Lamento dizer, mas é suicídio indireto. Ou então aquela pessoa que pega o seu carrão superpotente e sai a correr por aí. Ele não sai de casa pensando assim, eu vou correr porque eu vou me matar. Mas ele sabe que ele está correndo sérios riscos. Então também é um suicídio indireto, porque ele sabe que ele está colocando a sua vida em risco. E de outras pessoas além disso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no capítulo Sede Perfeitos, nos diz: amai então a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o faz cometer. Tá aí. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer o que nós queremos. Deus nos deu esse corpo, mas se eu quiser cuidar dele, eu cuido. Se eu não quiser cuidar, eu não cuido. Mas eu preciso saber que a liberdade nos traz a responsabilidade. Então, se nós não tivermos responsabilidade de cuidar com parcimônia, de cuidar da forma mais adequada desse nosso corpo, um dia nós teremos essa responsabilidade, essas consequências dessa irresponsabilidade nos esperando. Alguns fatores desencadeantes que podem levar uma pessoa a pensar em interromper esse ciclo vital. O materialismo extremo. Quando eu falo em materialismo extremo, é aquela pessoa, por exemplo, assim, que era uma pessoa muito abastada
e que em algum momento foi à falência. A pessoa não consegue suportar essa ideia de já não desfrutar de tudo aquilo que tinha, ou então por vergonha se suicida. Prefere fugir daquela situação do que batalhar e seguir em frente. Solidão, depressão. A depressão é um fator muito sério, assim, que se precisa levar muito em consideração, tanto em relação a nós mesmos, como aos demais que nos cercam. Porque a depressão, ela não tem motivos. Às vezes alguém anda lá triste, aí as pessoas dizem assim, tá, mas o que que tu tem? O que que te falta? Tu tem tudo, tu tem uma casa boa, tem um bom trabalho, tem uma família e anda aí chorando pelos cantos. Quando a pessoa está deprimida, ela não consegue ver isso. Isso é maior, é doença. Então, vamos respeitar a quem se sente deprimido. E quem está deprimido, busque ajuda. Seja de amigos, seja de terapeutas, da sua casa de orações, da sua igreja, seja o que for, e de psiquiatra se for necessário. Mas não fique sozinho, é muito importante. Outra coisa que é preciso que se fale, a depressão pós-parto. E isso causa um sentimento de culpa muito grande nas mães. Eu vivi um pouco essa situação. Quando a minha filha mais velha nasceu, eu tive uns dias assim que simplesmente tinha vontade de chorar. Eu pensava assim, eu não tinha entendimento nenhum, pensava, mas pelo amor de Deus, o que é isso? A minha filha é linda, é saudável, eu estou bem, por que eu estou com vontade de chorar? Então, era um princípio de uma depressão pós-parto e é muito séria, então a família precisa estar muito atenta a isso, porque a depressão é séria. Ter vontade de chorar vez ou outra, estar mais triste vez ou outra, é normal. Nós não somos retilíneos emocionalmente o tempo todo. Tem dias que a gente está mais alegre, tem dias que a gente está menos e está tudo bem. Mas quando essa tristeza, quando essa vontade de chorar se tornam contínuos, é sinal de alerta e de cuidado. A solidão, enfermidades incuráveis. Muitas vezes a pessoa pode pensar assim, para que eu vou estender a minha vida se total eu não tenho cura? Os médicos já me disseram que essa minha doença não tem mais cura, vai ser só um determinado tempo. Mas talvez esse pequeno período de tempo seja muito importante nessa vida para se consiga concluir esse ciclo. E esse ciclo que a pessoa encurtou de forma voluntária vai fazer muita falta numa vida seguinte. Então levemos até o final aquilo que Deus quer que fique. Se Ele quiser que a gente fique esse tempo a mais, fiquemos. E se é uma doença, porque às vezes a gente sabe que não é muito fácil, existem enfermos que sentem dor, mas hoje em dia, graças à ciência, a gente encontra muitos paliativos para que não se sinta dor. Então a pessoa busque recursos para ter esse final de vida, esse tempo de sobrevida de uma forma confortável, sem dor. É possível isso. Violência, maus tratos, abusos de todo tipo, né, que deixam a pessoa desgostosa com a vida, negligência, abandono familiar, perdas afetivas. Dessas perdas afetivas nós vamos fazer um outro comentário um pouco mais adiante. Viciações, alcoolismo, que já falamos, e muitas vezes a pessoa, por não conseguir sair desse vício, por não conseguir se livrar dessa dependência, ela prefere encurtar essa vida, acabar com esse sofrimento. E é muito difícil isso para essa pessoa que toma essa atitude, porque esse sentimento, essa falta que a pessoa vai sentir, que sentia aqui na Terra, vai continuar sentindo.
Então, busquem ajuda, busquem ajuda. Se vocês conhecerem alguém, ofereçam ajuda, porque a pessoa precisa muito, porque não é falta de vergonha na cara, é doença. Distúrbios mentais, né? É preciso que se trate a pessoa que tem distúrbios mentais, porque pode de repente não saber que atitude está tomando. Desesperança. A desesperança, quando a pessoa não enxerga um amanhã melhor na sua vida, é um motivo bem grande para que a pessoa pense assim: eu não tenho razão nenhuma de existir. Às vezes, pessoas que já se aposentaram, os filhos já estão criados, já estão vivendo a vida deles, e eles se sentem totalmente inúteis. Mas existem tantas opções que se pode buscar, o que não se pode buscar é fugir disso. Então, trabalho voluntário, encontrar algum hobby que lhe dê prazer. Não é na primeira tentativa muitas vezes que se consegue, mas assim, lidar com plantas, visitar algum lar de vovozinhas. Eu, de vez em quando, faço uma visita. Vocês não têm ideia da alegria que é tu fazer uma visita e levar um sabonete que seja, ou que não leve nada, vá só conversar. São pessoas que geralmente são muito solitárias, e uma visita de meia hora, pode ser a cada 14 dias, é de uma alegria tão grande para eles, para elas, que vocês não têm ideia. Trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele faz tão bem para quem o executa, que a gente pode sair para fazer o trabalho podre de cansada, depois de um dia cheio. No momento que a gente começa, todo aquele cansaço vai embora e a gente volta para casa leve, de alma lavada, é bem o termo que se pode usar. Então, quem se sentir desesperançado ou inútil para a vida, busque alguma coisa assim, que com certeza vai encontrar alguma razão para continuar a viver. E fatores protetivos. Então, esse senso de responsabilidade e pertencimento, que vem seguido dessa busca, por exemplo, por trabalho voluntário, de se engajar em alguma sociedade, seja na casa espírita, trabalhando como voluntário lá, limpando a casa. Não tem pessoa que não possa fazer nada. Em qualquer lugar se pode fazer trabalhos voluntários, se integrar nessa sociedade. O olhar passa a ser bem diferente quando a gente tem esse sentimento de pertencimento a alguém. Vínculos afetivos com pessoas ou instituições, autoestima equilibrada. A autoestima equilibrada não é nada mais do que a gente não achar que está acima dos outros, melhor, e que aqueles lá, eu não quero amizade com eles porque não fazem parte da minha classe, e nem se sentir inferior. Somos todos irmãos. Todos temos algo a acrescentar para os outros e temos algo a aprender com os outros. Projeto de vida com metas. Colocar alguma meta. Este ano eu vou fazer, quem tem lugar, eu vou plantar um canteiro, eu vou fazer uma hortinha, eu vou cultivar flores, eu vou ter um bichinho de estimação. E muitas pessoas já foram auxiliadas a sair da depressão com um animalzinho de estimação. Prática de atividades que tragam maior sentido à vida, de repente entrar um grupo de atividade física. E hoje em dia tem atividade física para todas as idades. Não tem mais alguém que não possa participar. Participa como quiser, assim como puder, mas tem o que fazer. Capacidade de resiliência. Essa capacidade de resiliência é a gente conseguir desenvolver dentro de si aquele sentimento de conseguir aceitar bem a nossa situação de agora. Sabe? Hoje eu estou precisando morar nessa casa simples, ou eu estou tendo que passar por essa dificuldade.
ter o entendimento de que esse é o meu lugar nesse momento e aqui eu preciso estar bem. Essa capacidade de me adaptar a situações diferentes e que nem sempre são situações boas, mas essa capacidade de adaptação às mais diversas maneiras de vida, com de repente o desencarne de alguém da minha família, me adaptar a essa nova situação. E a espiritualidade, ter fé. Gente, quando nós temos fé, a nossa vida passa para um outro patamar, porque a gente passa a ter um outro olhar. Não existe nenhuma religião que vai fazer milagres por nós, que vai tirar a nossa dor, que vai resolver os nossos problemas, mas ela vai nos auxiliar a ter um entendimento e nos auxiliar no enfrentamento dessas dificuldades, vai nos dar esse suporte, essa força para que a gente consiga encontrar motivos para seguir em frente. Aqui eu trouxe essas duas imagens porque eu quero fazer dois relatos que têm a ver com o que a gente já falou antes. A carroça das abóboras. Não tem quem não conheça, acho, os mais jovens talvez não, mas os que são jovens há tanto tempo quanto eu acho que conhecem que quando anda a carroça as abóboras se acomodam. Então eu quero trazer dois relatos breves que acho que eu estou meio passando do tempo, né, Marinês? Tá tranquilo? Então tá. Eu vou trazer dois relatos de pessoas assim que eles foram auxiliados a não cometer suicídio e que as abóboras se acomodaram tanto que surgiram flores. Um deles é um caso desse que eu falei hoje, daquele materialismo exagerado. Era uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, que tinha empresa, que tinha tudo que o dinheiro possa dar. Tinha filhos, inclusive um filho com necessidades especiais, que tinha todos os tratamentos possíveis e uma vida muito abastada. E lá pelas tantas essa pessoa foi à falência. O que pode acontecer com qualquer um. Foi à falência. E ele inúmeras vezes ele tentou o suicídio, porque ele tinha muita vergonha. O que os meus amigos vão dizer? O que os meus filhos vão dizer? Como é que a minha mulher vai me olhar a partir de agora? Mas aí eu sei que acabaram sempre conseguindo evitar que ele cometesse o suicídio. E aí nos perguntemos, e se ele tivesse se suicidado? A esposa dele teria ficado bem? Que ele tinha vergonha de olhar para ela? Os filhos dele teriam ficado bem? E os amigos? Quem é amigo de verdade? Algumas pessoas realmente se afastaram dele, mas será que eram amigos? Com certeza não eram amigos, foi uma peneira. Quem era amigo de verdade ficou. Aí o tempo passou, baixou aquela primeira poeira e ele retomou a batalha. Ele nunca mais conseguiu conquistar tantos bens materiais quanto ele tinha antes, mas levou a vida, se refez, abriu um novo negócio, terminou de criar os filhos, fez novas amizades e passou a ter um outro olhar, outros valores. Então foi uma situação em que as coisas se acomodaram, porque se ele tivesse realmente levado a cabo essa ideia do suicídio, a família dele, que ele achava que ele não teria mais valor nenhum, aí sim teria ficado uma situação mais difícil. E ele teria marcado no perispírito dele todos esses sentimentos que ele tinha aqui, a vergonha, a decepção, essas coisas todas, e mais a dívida pelo ato cometido. Quer dizer, vantagem nenhuma.
E a outra situação foi, eu era bem menininha ainda quando isso aconteceu. Era uma família que tinha uma filha única que era assim a princesinha da casa. Com 16 anos, essa menina engravidou, que naquele tempo era uma coisa muito séria, assim, muito inaceitável. E até que se soube a gravidez, o pai dessa criança, desse bebê, o genitor já tinha até sumido, então nem se sabia quem era. E aí foi assim, aquele escândalo na família. O pai e a mãe ficaram, a mãe não tanto, mas o pai ficou muito chocado. Primeiro ele queria procurar o rapaz para matar o rapaz, depois ele queria se suicidar porque ele não suportaria essa vergonha, que ele tinha criado bem a filha dele e ele não ia aceitar um termo chulo, que eu não vou pronunciar aqui, dentro da casa dele, que aquilo não era mais filha dele porque ele não tinha criado ela para isso. E que ela podia ir embora de casa porque a partir daquele dia ele não tinha mais filha. Tá bem, a menina foi morar com a avó e com o avô por um certo tempo, o tempo passou, a criança nasceu e as abóboras foram se acomodando. Dali a pouco a mãe começou a visitar a criança, foi conhecer o bebê, levou o bebê para casa, a filha foi junto com o bebê para fazer essa visita. Resultado final: quando esse bebezinho, essa criança já era adolescente, a mãe casou de novo, foi morar numa outra cidade. A menina, essa que era o fruto não desejado, optou ficar morando com os pais. Hoje eles têm 90 e poucos anos de idade e é aquela neta que está cuidando dos avós com muito amor. Então vejam se não é uma abóbora que acomodou e que deu frutos, que deu flores. Então nada melhor do que o tempo, nada melhor do que um dia após o outro. Às vezes as coisas acontecem para nós que a gente olha em todas as direções e não vê uma solução. E pensa assim, para mim não tem jeito. Sempre tem. Sempre tem. Deus jamais nos colocaria numa situação em que realmente nós não conseguíssemos sair dela. Às vezes não pelos caminhos que a gente planejava, mas por outros caminhos. E caminhos que às vezes nos levam a um amadurecimento, a um crescimento espiritual tão grande que se tivéssemos seguido por aquele caminho que nós planejamos no início, nós não teríamos evoluído tanto. Porque nós estarmos aqui na Terra, o nosso objetivo é esse, é evoluir. Então, esses caminhos que por vezes parecem tortuosos são os que mais nos levam adiante, são os que mais nos ensinam. As lições mais difíceis, as lições mais duras são aquelas que nos ensinam mais. Na questão 956, agora eu vou falar daquela parte de perda de pessoas queridas e vou usar o Evangelho para nos dar esse suporte. Os que não podendo suportar a perda de pessoas queridas se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo? A resposta: o resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode compensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda mais maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Então aqui fica bem claro quando os espíritos respondem da dúvida quanto à providência divina. Se Deus permite que alguém é afastado de nós, nesse momento alguém muito amado, o que realmente
a gente diz perda, que na verdade não é uma perda, é uma partida anterior à nossa. É muito difícil para nós somos muito ligados à matéria, nós precisamos ver o outro que nós amamos, nós precisamos poder tocar. Então, de repente, perder esse ser, perder, entre aspas, ficar sem a presença física desse ser que nós tanto amamos, é muito difícil mesmo. Mas nós precisamos acreditar na providência divina, que se ele, nesse momento, foi para outro plano, porque ele já tinha cumprido a sua tarefa nessa passagem. E com certeza outros reencontros acontecerão. Tenhamos paciência somente em esperar, porque se nós nos suicidarmos para encontrá-lo, nós nos afastaremos, porque ele não estará naquele lugar para onde nós iremos. Então acreditemos em Deus, acreditemos na previdência divina e não tomemos atitudes inesperadas. E a grande maioria dos suicidas ou dos que tentaram suicídio, eles sempre admitem depois que aquilo foi uma coisa muito instantânea. Eles esperaram aqueles minutos e depois aquilo passou. Geralmente são atitudes muito impensadas. Já estou finalizando. Trazer essa mensagem então aqui para encerrar. Mantém-te firme nos compromissos com que a vida te honra e guarda a certeza de que os sacrifícios de hoje são em si as provas necessárias que nos testificam a capacidade para desempenhar mais altos encargos nas atividades do amanhã. Do Chico e do Emmanuel. E meus queridos amigos, confiemos, nós nunca estamos sozinhos. O nosso Mestre está sempre conosco, nos amparando, nos protegendo. Quando nos sentirmos sozinhos e tristes, oremos e pedimos e Ele estará conosco. Muito obrigada pela atenção de vocês.